Olá, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre minha viagem para a Argentina e para o Uruguai. Então eu vou começar contando para vocês algo que foi sensacional, que é realizar uma viagem de classe executiva pagando um valor muito pequeno. Então, eu vou explicar qual foi a minha estratégia que eu utilizei para encontrar essa passagem. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que existe uma ferramenta que se chama Cits Aero. Então, eu entro ali no Cits Aero, o que eu tenho é uma versão paga. Eu vou deixar aqui um print na tela da pesquisa que eu fiz para você encontrar a passagem. É fácil de você fazer essa pesquisa. Você vai encontrar essa passagem e ali você vai entender aonde você consegue, dentro das companhias aéreas brasileiras, emitir essa passagem. Por quê? Eu realizei essa viagem pela companhia aérea Turkish, mas eu comprei essa passagem pela Azul. Mas a Azul, ela tem 3 sites diferentes, tá? Então, ela tem a Voe Azul, ela tem a Azul Viagens e ela tem a Azul pelo Mundo. É na Azul pelo Mundo que você encontra as passagens aéreas internacionais, essas que são operadas em parceria. Porque tem muita parceria, por exemplo, da Latam com outras companhias aéreas como a Delta, como a Ibéria, Smiles, a mesma coisa, e a Azul também. Então, a Azul, você não vai encontrar tudo no mesmo site. Você tem que entrar, então, nesse site específico, que é o Azul pelo Mundo, e lá você consegue localizar essa passagem que eu falei para vocês lá no Cits Aero. É essa passagem que, quando você encontrar lá, você vai conseguir encontrar dentro da Azul pelo Mundo. E aí, na Azul pelo Mundo, você consegue, então, fazer a emissão da sua passagem. Então, eu vou deixar aqui o print de como eu fiz lá no Cits Aero e também um print para vocês verificarem ali Azul pelo Mundo, a pesquisa e também ali você encontra a passagem e faz a sua emissão, né? Porque aí você segue aquele passo a passo normal para gerar a sua passagem. Qual que é o diferencial disso? Tá, Karina, você está mostrando para mim que eu consigo localizar essa passagem executiva lá no Cits Aero, mas como é que eu sei se ela é barata ou se não é? Bem, quanto que foi essa passagem executiva? 61 mil milhas, tá? Só que eu faço estratégia. Eu já sabia, já tinha conhecimento, até pelo meu tempo aqui de trabalho com milhas, que eu ia encontrar essa passagem dentro da Azul. Então, o que eu fiz? Eu acumulei milhas e multipliquei minhas milhas na transferência bonificada, esperando só aparecer a oportunidade de compra dessa passagem. Então, essa passagem, apesar dela ser de 61 mil milhas, na verdade, eu consegui na minha transferência bonificada 100%. Bem, quem me acompanha já nas redes sociais sabe que eu estou sempre falando ali das promoções que tem de transferência bonificada, seja da Azul, da Smiles ou da Latam. E a Azul, normalmente, você consegue até 130%, mas é claro que tem ali as suas regrinhas. 130% você tem que ser um assinante do Clube Azul a partir de 5 anos. Então, tem ali as regras para que você consiga atingir até os 130%. Mas, em média, as pessoas conseguem ali uns 100%. Então, veja, eu consigo 100%. Então, o que eu fiz? Eu já tinha minha pontuação lá dentro da Livelo, 30 mil pontos. Veja essa conta, 30 mil pontos. Eu peguei uma transferência bonificada para Azul, onde de 30 virou 60. E aí, com esses 60, eu sei que tem 61 que eu falei, né? Então, tem que ali colocar uns quebradinhos a mais. 61 mil milhas eu emiti. E quanto custa o milheiro da Azul? Que isso é outra informação importante. Primeiro de tudo, eu já tinha os meus pontos dentro da Livelo quando eu fiz a transferência. Então, já estava garantido ali
gratuitamente, eu só paguei a taxa de embarque. Mas se eu tivesse que fazer uma aquisição de pontos, quanto que me custaria esses pontos? Bem, os pontos da Azul custam em média R$ 15. Então, se você fizer R$ 15 vezes 30, quanto que vai dar? 450. Por quê? Porque no dobro dá 30, mas o dobro você não paga nada, porque você está pegando na sua transferência bonificada. Então, gente, parece complicado, mas não é. É uma conta fácil e muito simples. Por isso que a gente tem que entender de estratégias de transferência bonificada, em que momento você transfere. Eu só transferi a hora que eu já sabia para onde eu queria ir. Quero ir para Buenos Aires, quero ir de executiva e vou viajar através da Azul. Eu vou viajar de avião. Então, peguei meus pontos e transferi para a Azul com 100% de bônus. Feito isso, assim que surgiu a oportunidade, porque tem bastante passagem executiva de 61 mil milhas, tá? Tem algumas, vocês vão verem quando fazer a pesquisa lá no site aéreo. Então, eu fiz então a compra da passagem. Aí eu quero colocar aqui algumas coisas que podem gerar uma dúvida para vocês ou até uma preocupação, e eu quero contar como é que foi a minha experiência quando eu fiz a aquisição dessa passagem. Bem, primeiro que eu fiz a aquisição para mim e para o meu filho. Então, era 60 mil milhas dentro da Livelo, transferi, fiz 120 e fiz a compra das duas passagens e paguei as taxas. Tudo ótimo, né? Mas quando eu fiz a compra, essa compra eu fiz pela Azul pelo Mundo. Então, o que é Azul pelo Mundo? Ela funciona como uma agência de viagens. Ela emite essa passagem. Mas se você quer tirar dúvidas sobre essa passagem, a Azul ela não consegue te esclarecer. Por quê? Porque ela está vendendo uma passagem aérea da Turkish. Então, você tem que ligar lá na Turkish se você quiser fazer uma marcação de assento. Se você quiser fazer qualquer outra modificação, tem que ser diretamente na Turkish. E aí entra um parênteses. Para mim, deu super, super, super certo. Mas, por quê? Eu fui viajar com meu filho, ele tem 8 anos. Eu já sei que, pela regra, a criança até 12 anos, agora mudou até 16, mas, enfim, 8 anos, ela tem que ir ao lado dos pais, né? Seja da mãe ou do pai, tem que estar do lado do responsável. Então, eu fiquei muito tranquila em não ter que, por exemplo, marcar assento. Não fiz marcação de assento, porque eu já sabia que, pela regra, meu filho sentaria do meu lado. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi na poltrona da janela, porque aí é poltrona única, executiva, sozinha, o corredor, e eu estava aqui do lado. Então, a gente estava aqui do lado, um do lado do outro, com o corredor no meio, mas se ele precisasse de qualquer auxílio, eu estava ali, então estava tudo certo. Até porque, se ele fosse na poltrona ao meu lado da direita, como é executiva, ela é distante uma da outra, né? Porque aqui fica... tem uma mesinha, tem um cofre. Então, é um espaço grande que eu tenho, mas a outra poltrona tem. Então, esses espaços são juntos, então é distante. Ele não estaria assim do meu ladinho, né? Então, acho que até onde ele ficou mais fácil até. Então, eles providenciaram isso e aí eu não tive nenhum problema, porque eu cheguei com a minha reserva lá na Turkish, no dia do embarque, eu cheguei com antecedência, claro. Fui até o guichê e aí lá eles me entregaram, então, o meu voucher, né, da minha passagem. Então, assim, foi muito tranquilo. Só que eu não fiz isso antes. Então, eu não entrei em contato com a Turkish para fazer marcação de assento. Por quê? Porque se fosse para fazer isso, teria que ser diretamente na Turkish, não é na Azul. Então, apenas para esclarecer como que funciona. Mas, gente, foi 100%, tudo certo, um atendimento incrível e uma passagem que foi muito barata. Se vocês forem parar para pensar que de executiva você consegue, quando eu falo R$ 450, na verdade se fosse comprar o milheiro da Azul,
Mas se não compra, se você usa os seus pontos que você está acumulando dentro da Livelo, e gente, é poucos, né? Porque 30 mil pontos, você pegando uma transferência bonificada de 100%, você já consegue os 60 mil pontos que você precisa. E o que você precisa para acumular 30 mil pontos? Parece uma coisa muito distante, mas não é, porque qualquer compra que você faça dentro da Livelo, nos sites parceiros, você vai ver que você vai conseguir pontuar, gente, 2 é o mínimo que você consegue, isso lá no Mercado Livre, tá? Mas às vezes você consegue comprar até um perfume que está pontuando 20 pontos por real gasto. Então, né, se você for falar em R$ 100 vezes 20, você já consegue aí 2.000 pontos, né? Uma compra de R$ 100 se você pegar uma pontuação de 20, mas se você fizer uma compra de supermercado, se você gasta R$ 4.000 de supermercado, por exemplo, né, uma família grande, 4.000, que você pontue 5 pontos por real, a gente já tá falando aí em 20 mil pontos, né? Então, olha, 20 mil, lembra? 30. Então, às vezes, em um curto espaço de tempo, você consegue juntar esses pontos para aproveitar uma transferência bonificada e ter o que você precisa para viajar. É uma coisa super fácil, é super acessível. Então, eu vou deixar aqui nesse vídeo o print da tela do Cits Aero, o print da tela da Azul, para que vocês possam verificar como é fácil, é tranquilo. Foi essa estratégia que eu utilizei e que super valeu a pena. A experiência foi ótima, o conforto maravilhoso. Então, eu compartilho porque é uma informação super útil e que é totalmente possível de se reaplicar. E agora eu vou fazer um próximo vídeo contando um pouco mais sobre a viagem de Buenos Aires e do Uruguai. Até!